Quem eram os Nefilins, o mistério mais assustador da Bíblia? Antes que o dilúvio caísse sobre a terra, a humanidade viveu um dos períodos mais sombrios e misteriosos da história. A Bíblia descreve um tempo em que forças espirituais se aproximaram demais dos homens, gerando uma geração que não deveria existir. Os Nefilins, gigantes, guerreiros ferozes, seres que espalhavam medo, violência e corrupção. Um capítulo tão assustador que Deus decidiu intervir diretamente, porque a maldade havia transbordado. Mas por trás desse mistério, existe uma verdade espiritual poderosa. Sempre que o ser humano abre portas erradas, gigantes surgem, gigantes que oprimem a mente, o coração e a fé. O passado revela um alerta. Não podemos brincar com aquilo que ameaça a nossa alma. Comente. Eu escolho fechar as portas erradas da minha vida. Os Nefilins não eram apenas gigantes em tamanho. Eles representavam um problema espiritual que começou pequeno, quase invisível. A corrupção começou no coração dos homens, e quando ninguém percebeu, cresceu. Cresceu até se tornar algo incontrolável. Assim acontece conosco hoje. Gigantes modernos se levantam quando permitimos pequenas brechas na alma. Um medo não tratado vira um gigante. Uma mágoa guardada vira um gigante. Uma escolha errada repetida vira um gigante. Assim como na época de Noé, os gigantes surgem quando esquecemos quem Deus é. Mas quando lembramos da sua voz, da sua presença e do seu propósito, todo gigante perde força. A história dos Nefilins nos convida a vigiar. O gigante só cresce quando você se afasta da luz. Comente. Nenhum gigante vai dominar minha vida. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que a violência havia tomado conta de tudo. Os Nefilins dominavam, espalhando destruição e medo. Mas então, a Escritura revela uma frase poderosa. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em meio ao caos, Deus encontrou alguém que ainda escolhia caminhar com ele. Isso nos mostra algo profundo. Não importa quantos gigantes se levantem, Deus sempre procura quem permanece fiel. Quando a escuridão cresce, ele levanta um Noé. Quando os gigantes rugem, ele fortalece os pequenos. Quando a terra se corrompe, ele abre um caminho para a salvação. O mesmo Deus que enfrentou os gigantes do passado, continua enfrentando os gigantes que tentam destruir sua vida hoje. Ele não mudou. Ele continua sendo o Deus que defende, protege e intervém quando a batalha parece perdida. Comente. Deus é maior que os gigantes da minha vida. Há momentos na Bíblia em que Deus se revela de maneiras que quebram toda a lógica humana. Um desses momentos é quando sua voz ecoa do meio do fogo. Um fogo que não consome, não destrói, mas revela. Assim como aconteceu com Moisés diante da sarça ardente, existe um tipo de fogo espiritual que não queima a pele, apenas ilumina o propósito. Neste episódio, exploramos esse encontro misterioso. Por que Deus escolheu falar no fogo? O que esse símbolo representa para a vida espiritual hoje? Será que ainda existe fogo que fala nos dias atuais? O que essa manifestação diz sobre autoridade divina, santidade e chamado pessoal? Prepare-se para mergulhar em uma revelação profunda. Quando Deus fala do meio do fogo, Ele não quer destruir você. Ele quer despertar algo dentro de você. Comente amém, eu quero ouvir a voz de Deus, se esta mensagem tocou seu coração. Há mistérios que atravessam séculos, e um deles é a batalha invisível que acontece ao nosso redor. Quando falamos dos Nefilins, não falamos apenas de gigantes físicos, mas de forças espirituais que tentam intimidar, confundir e dominar. Porém, a Bíblia deixa claro, nenhum gigante é maior do que o Deus que caminha com você. Assim como Davi enfrentou Golias não com espadas, mas com fé, hoje você também enfrenta gigantes que tentam roubar sua paz, medo, dúvida, ataques espirituais, laços do passado. Mas Deus te chama para olhar além do tamanho do inimigo e enxergar o tamanho da promessa. A lição é simples, mas poderosa. O gigante nunca vence quando você decide lutar com Deus ao seu lado. E agora, vamos orar. Senhor,
Assim como o teu poder derrubou gigantes no passado, derruba os gigantes que tentam se levantar contra mim hoje. Toma a autoridade sobre minha mente, meu coração e meu caminho. Que todo espírito de medo, confusão e opressão espiritual caia por terra. Enche-me com coragem, discernimento e força para vencer batalhas que meus olhos não podem ver. Eu recebo tua proteção, tua luz e tua vitória. Em nome de Jesus. Amém. Declare nos comentários: hoje o meu gigante caiu. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa vitória agora.